E eu, que fui condenado a mais de 10 meses de prisão por ter criticado um político. Não, você não ouviu errado. A juíza Patrícia Padilha, da Terceira Vara Criminal do Fórum da Comarca de Guarulhos, me sentenciou a 10 meses e 15 dias de detenção, inicialmente no regime aberto, por difamação e injúria. Toda solidariedade, camarada Chavoso, mas você foi condenado porque você faz parte da classe trabalhadora. E a gente precisa estar muito atento a isso. Eita, barbudo! O que o Chavoso tá fazendo abrindo seu vídeo, camarada? Conta aí pra gente que babado é esse. O Chavoso está agora sofrendo um ataque da justiça burguesa. E a gente precisa agora esclarecer para a camaradada o caráter de classe da justiça. E é isso que a gente vai fazer nesse vídeo. Vem com a gente que eu te explico. Nessa semana veio à tona o processo absurdo que o camarada Chavoso tem sofrido nos últimos 4 anos em relação ao ex-prefeito de Guarulhos, que cometeu um ato ignômio e ainda por cima processou o Chavoso e ganhou na justiça. E tem uma camaradada que anda espantada com o caráter injusto da injustiça. Camaradas, eu preciso contar a vocês que a justiça, ela é injusta. Nós, na sociedade que vivemos a luta de classe. E a justiça tem um lado, que é o lado da burguesia. Toda a decisão da justiça sempre vai tender para o lado da burguesia. E a letra da lei vale pouco diante da jurisprudência, daquilo que são a casa dos juízes, daquilo que são a casa dos tribunais, a formação dos juízes, seja no Brasil ou em qualquer país do mundo capitalista. O caso do Chavoso não é uma exceção à regra, como muitos camaradas estão caindo no engodo de pensar. O caso do Chavoso é um típico caso da justiça burguesa. Toda vez que a gente vai para os tribunais da burguesia, sempre o juiz pensa do ponto de vista burguês, qualquer que seja a identidade do juiz. Aqui temos uma situação absurda, que é o prefeito de Guarulhos, do PSD, extinguiu uma companhia municipal fundamental, que era a ProGuaru, a responsável para fazer toda a manutenção e limpeza da cidade. E ele fez isso não porque ele é um cara malvado, mas ele é um asséculo da burguesia. E ele faz isso para que o dinheiro que era dado em prol da limpeza urbana da cidade de Guarulhos passe agora a render lucros, render dividendos, acumular mais-valia na mão do capital. Muito provavelmente as empresas que agora realizam de forma privada a manutenção de Guarulhos recebem do Estado uma alta quantia e repassam para os trabalhadores que executam de fato a limpeza o mínimo necessário para que eles possam continuar trabalhando antes de morrerem de fome. E a ação do prefeito foi a pior ação possível. Ele quis extinguir a ProGuaru exatamente no ano da pandemia, quando todos os trabalhadores estavam numa situação de calamidade pública, agravada pelo governo fascista, que então estava na gestão do Brasil. O prefeito de Guarulhos, naquele ano em que havia o isolamento, que as pessoas não podiam sair, que havia uma questão de renda essencial, decidiu extinguir a ProGuaru e demitiu 5.000 funcionários que ganhavam um salário mínimo. O ato do prefeito levou a um dos camaradas, um dos companheiros da classe trabalhadora, a cometer suicídio, porque diante da circunstância em que ele ficou de vida, o suicídio era racionalmente a melhor saída. Uma sociedade que tivesse algum grau de honestidade humana ou democrática teria julgado e impeachmentado esse prefeito, levado ele aos tribunais populares e lá condenado ele por uma ação contra a vida de 5.000 pessoas. Mas a gente precisa entender que esse tribunal justo, esse tribunal que de fato é capaz de exercer a justiça, ele é uma ficção. Ele só é possível em estados socialistas. E isso não significa dizer, como pensou o camarada Salme num vídeo que ele fez criticando a gente, que qualquer estado socialista vai ser capaz de estabelecer a justiça popular. A revolução é a única saída para a classe dos trabalhadores, mas a revolução vai ter que ser disputada
pelos agentes da classe trabalhadora que lá estiverem realizando a revolução, e não necessariamente vai ser conduzido para o melhor dos mundos, para o mundo fictício. Mas somente depois da revolução e da superação do capitalismo é que existe alguma chance da gente constituir algum tribunal que seja de fato próximo da justiça. Dentro do capitalismo, seja em que forma for o que o capitalismo esteja se apresentando, sempre estaremos tratando da luta de classes. A classe trabalhadora versus a classe da burguesia. E o tribunal burguês, em qualquer dos estados capitalistas, ele sempre terá o caráter da burguesia, ainda que nem sempre os juízes sejam burgueses. Mas os juízes sempre serão ideologicamente alinhados com a classe dominante, que é a classe da burguesia. E foi exatamente o que aconteceu nesse caso do Chavoso e inúmeros outros, que a gente vai contar alguns aqui no vídeo de hoje, mas que são a realidade concreta de todos os tribunais brasileiros e estrangeiros, porque o capitalismo, aonde ele se instaura, ele pega o tribunal, a justiça, para ser sua salvaguarda. A justiça, ela é sempre interditada à classe dos trabalhadores, de modo que ela sempre tem um caráter burguês em qualquer estado capitalista que exista. No caso do Chavoso, ele fez um texto escrito, criticando de forma correta o absurdo que a prefeitura constituiu ao atentar contra a vida dos trabalhadores em plena pandemia e também em qualquer momento, porque não é viável pegar uma estrutura de uma empresa mista e transformar ela em empresa privada. Os trabalhadores vão ser ainda mais precarizados e a mais-valia do trabalho realizado por eles vai ser toda acumulada em função de enriquecimento de uma burguesia parasitária que nunca, em nenhum momento, trabalha, porque sua natureza é vagabunda. E para você entender o caráter burguês da justiça, perceba que, na primeira instância, a juíza do caso do prefeito que abriu um processo contra o Chavoso por conta da crítica política que foi feita a ele, a crítica justa, correta e certa, da qual nós somos totalmente solidários, a juíza estipulou que o processo corresse em segredo de justiça, tanto em benefício de quem estava atacando o réu, como também em benefício da própria justiça, que assim sendo, não poderia ser exposta no seu escárnio mais cruel, que é a caráter de classe que ela tem. Chavoso, como ele disse no início do vídeo, foi condenado a 10 meses por ter feito a seguinte fala, que a gente vai colocar aqui agora. Eu peço ao camarada da edição que coloque a fala do Chavoso lendo seu próprio texto. Antes de ler, eu quero deixar bem claro e ressaltar que tudo que eu falei aqui foi num sentido político, foi num sentido de indignação de um filho de uma trabalhadora da Proguaru que viu, que estava vendo sua mãe perder o emprego, que estava revoltado e tudo mais, e fazendo críticas políticas ao prefeito responsável por todo esse processo. Vamos lá, abre aspas para o que eu escrevi. O vagabundo, @Gucci, prefeito de Guarulhos pelo PSD, está fazendo de tudo para fechar a empresa Proguaru, que conta com quase 5.000 trabalhadores, em sua grande maioria faxineiros, garis, zeladores, porteiros e outros com mais de 50 anos de idade e que recebem por volta de um salário mínimo. Todos esses milhares de trabalhadores poderão ficar desempregados por culpa do prefeito e de seus vereadores aliados, incluindo minha mãe, que é faxineira nessa empresa. Em meio a esse ataque criminoso e a todo esse clima tenso de desesperança, desemprego e falta de perspectiva de futuro, hoje veio a notícia de que um dos trabalhadores da empresa, Luiz Carlos Reis, cometeu suicídio. Há diversas pesquisas que mostram como o desemprego afeta negativamente a saúde mental dos trabalhadores, agravando quadros de depressão e ansiedade devido ao medo de passar ainda mais necessidades, deixar sua família desamparada e a falta de perspectiva de futuro. Segunda-feira, parte dos trabalhadores da empresa entram em greve e, na minha visão, o ideal seria que todos aderissem à greve e ocupassem o prédio da prefeitura e ou a Câmara dos Vereadores até que a medida autoritária de extinção da empresa fosse completamente revogada. O prefeito liberal burguês, Gucci, tem responsabilidade pela morte de Luiz Carlos e por todos os problemas psicológicos e financeiros que os trabalhadores da Proguaru estão desenvolvendo. Só a união da nossa classe e a luta radicalizada vão pôr abaixo todos esses governantes assassinos e inimigos do povo. Hashtag fora Gucci, hashtag em defesa da Proguaru. É evidente que o texto do Chavoso é um texto político e não pode ser criminalizado em nenhuma circunstância, exceto no Estado arbitrário, que é o Estado capitalista, que não só se apropria de todo o trabalho da classe trabalhadora,
como ainda restringe sem nenhuma vergonha sua possibilidade de contraditório, de contra-argumentar com os absurdos que a burguesia constitui no Estado burguês. E aí a gente tem dois enganos fundamentais que a gente precisa combater. O primeiro é a classe trabalhadora que fica alheia à situação e não entende bem por que o Chavoso foi condenado por chamar de vagabundo alguém que defende os interesses dos vagabundos, que é a classe parasitária da burguesia. A burguesia é, por princípio, vagabunda, porque ela não produz nada, não faz nenhum trabalho que produza absolutamente nada no nosso e em qualquer outro estado social. Guarulhos, portanto, fez um atentado à classe trabalhadora, extinguiu uma empresa que era empresa pública para colocar em seu lugar em várias empresas privadas que não fazem outra coisa senão acumular a mais-valia, se aproveitar do trabalho da classe trabalhadora para enriquecer aqueles que não trabalham. Camaradada! Essa história me deixa extremamente puto, tanto pela covardia do prefeito com os trabalhadores da Praguaru, quanto com a covardia dos tribunais contra toda a classe trabalhadora, com todas as histórias que ainda vamos contar nesse vídeo. Mas o coletivo aqui do canal está me lembrando que nesse momento eu preciso pedir para vocês, se vocês estiverem curtindo o vídeo, para darem aquela curtida lá, aquele joinha lá no canal, seguir a gente nas nossas redes. Camarada, se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho e lembra que a gente também está na rede chinesa. E camaradada, tal qual os tribunais, essa rede daqui e todas as outras que eu acabei de citar são redes privadas, seguem interesse de classe. E é fundamental que você se inscreva nessa rede daqui, porque a qualquer momento nós podemos ser expulsos de qualquer uma dessas redes, inclusive essa. Então, camarada, se inscreve ali, porque lá a gente vai avisar você aonde a gente vai passar a postar os vídeos caso o pior aconteça. Então é fundamental vocês estarem lá. Eu já falei várias vezes e continuo repetindo, quem mantém esse canal não é nenhuma dessas redes. Quem mantém esse canal é você e nós aqui do coletivo que constituem esse canal. Então, se você puder dar qualquer contribuição lá no Apoia-se, vai ajudar muito. A gente pega todo o dinheiro que a gente recebe para colocar no canal e a gente investe ele em equipamento. A gente tem vários equipamentos capengas. O camarada que faz a edição do vídeo por mais de uma vez precisou que a gente chegasse junto e vai precisar de novo, porque tem outro equipamento dele que está falhando bastante, a gente vai ter que substituir. E é importantíssimo, se você puder dar qualquer contribuição, o faça, porque a gente aqui é da classe trabalhadora, vivemos, portanto, o mínimo necessário para a nossa sobrevivência e para poder manter o canal, além do trabalho que a gente dá, a gente precisa abrir mão de sobrevivência para estar mantendo aqui com o equipamento. Então é importante, se vocês puderem, dar uma força. E agora, camarada, eu vou falar de uma outra coisa. Aliás, esse grau de irritação que eu sinto, tenho vontade de chamar o Max Porradeiro, que a gente ia receber aqui, mas não recebemos por motivo de força maior. Mas na próxima quarta-feira ele vai vir e vou contar uma coisa muito engraçada para a camaradada. O Glaucio esteve aqui na nossa última live e logo depois apareceu no podcast dos Três Irmãos. E o Max Porradeiro está hoje no podcast dos Três Irmãos, então vale muito a pena a gente dar uma olhada lá, porque ele vai estrear lá no podcast Três Irmãos e na quarta-feira vai estar aqui com a gente fazendo a luta. E esse tema da justiça burguesa vai com certeza entrar na pauta desse crossover que a gente vai ter. Camaradas, vamos juntos para a luta com o Max Porradeiro e vamos assistir essa live. Vem pro chat, que toda a força vai ser muito importante nesse dia. Vai ser quarta-feira, às 20 horas. Eu vou falar de uma outra coisa bem importante, tanto no caso do Chavoso, como vários outros que a gente vai comentar aqui no canal do Marcos Comenta, para que você, de uma vez por todas, entenda o caráter de classe da justiça burguesa e pare de ficar pensando em recorrer ao tribunal para qualquer coisa que seja, porque lá a última coisa que é feita é justiça. O Chavoso comete um equívoco no texto dele quando explica para o tribunal e para o prefeito que ele é filho de uma das trabalhadoras da Procolube. Ali, a juíza entende que ele não pode ser considerado alguém da burguesia. Ele faz parte da classe trabalhadora. É claro que a justiça, quando constitui seus agentes, quando faz os juízes, eles não pensam em termos de burguesia, em termos de trabalhador. Eles pensam com todos os preconceitos inerentes à classe burguesa, que aquela camada da população
não faz parte dos direitos humanos. E que a outra camada, aquela que se assemelha à camada burguesa, são os que têm que ser defendidos. A juíza, de cara, já tomou partido. Ela sabe que quem está representando a burguesia, quem tem um aspecto mais próximo ao burguês e que para ela é parecido mais com alguém que deve ser defendido, é o prefeito. Enquanto que o filho da faxineira, ou o filho da gari, ou o filho de alguém que evidentemente vive de um salário mínimo e não merece respeito do ponto de vista da classe do tribunal, é quem está errado nessa história. E ela vai fazer tudo o que for possível para condenar o Chavoso e constituir a defesa de quem é, para ela, do caráter burguês. E antes que a juíza venha dizer que isso é uma fala do Marx carioca, estou simplesmente reproduzindo um marxista, que é Althusser, Luiz Althusser, quando fala sobre os aparatos ideológicos do Estado, quando fala sobre os aparatos ideológicos da burguesia. A classe dos juízes é constituída para ser retrógrada, não só no Brasil, como em todos os países em que o que manda é o capital. E para provar o que digo, eu faço recurso do vídeo que a gente lançou na semana passada, no qual a gente demonstrava, por ipsis item, que lá em Chicago, em 1886, o juiz, sabendo exatamente que todos os 8 condenados eram inocentes em relação ao assassinato do policial e dos outros policiais que morreram nos conflitos de 4 de maio de 1886, ainda assim fez um tribunal eivado de vícios, constituindo júri só com membros da classe patronal, proibindo a entrada no júri de todos aqueles da classe trabalhadora e fazendo uma farsa jurídica na qual quem foi condenado à morte foram aqueles que eles sabiam serem anarquistas, aqueles que tinham uma teoria social em defesa da classe trabalhadora. Percebam, eles foram 8 condenados à morte por enforcamento, sabendo tanto o juiz quanto o júri que eles não eram os atores do assassinato e que as provas que apareceram eram falsas. Isso era tanto conduzido pelo júri quanto pelo juiz, que disseram, embora o acusado não estivesse presente no momento do assassinato, suas ideias anarquistas e sua devoção e capacidade intelectual representavam um perigo para a sociedade e por isso eles tinham que ser exemplos para a classe trabalhadora. Ali, naquele vídeo, a gente teve uma reação dos camaradas anarquistas, a quem agradeço muito, principalmente ao camarada Glaucio. Mas o Glaucio, mesmo ele sendo anarquista, ainda é dominado por uma certa credulidade em relação aos tribunais e ficou espantado ao ver eu falando que o Rafael Braga foi condenado por carregar pinho-sol e água sanitária. Vou botar aqui a fala que o Glaucio faz na reação ao nosso vídeo. Na verdade, o Rafael Braga é muito pior, né? O Rafael Braga, ele estava passando, ele não foi condenado, ele ficou preso 6 anos esperando o julgamento. Eu sugiro muito que a camaradada assista a reação do Glaucio lá no canal dele. Vou deixar o link lá na descrição e também aqui em algum lugar. Agora, Glaucio, eu preciso te contar, você está equivocado. O camarada Rafael Braga, por mais absurdo que pareça, foi condenado em 2 instâncias por estar carregando pinho-sol e água sanitária. Ainda que isso não apareça tipificado no Código Penal, ainda que isso não seja considerado crime em nenhuma das formas existentes. Aí mesmo não havendo nenhuma lei em que pudesse respaldar isso, o juiz de primeira instância, de forma exemplarmente competente, camarada Glaucio, Rafael Braga é morador de rua, trabalhador em situação de rua. Vivia de catar latas e fazer limpezas em carros, ou vidros, ou em outras coisas. E ele carregava ali uma garrafa de pinho-sol e de água sanitária, no dia 20 de junho, quando houve manifestações com mais de 1 milhão de pessoas protestando contra a forma ignóbil que o capitalismo vem governando o Brasil há mais de 3 séculos. Camarada Glaucio, ao contrário do que você supõe, a justiça foi extremamente competente e eficaz. Preso no dia 20 de julho, no dia 2 de dezembro do mesmo ano, em 6 meses apenas, a justiça já proferiu a sentença, já fez a condenação. E o juiz, naquela ocasião, condenou o Rafael Braga a 5 anos e 10 meses por estar portando
Água Sanitária e Pinho-Sol. E eu vou ler só um pedacinho da sentença final, da conclusão aqui para você. Vou destacar que as circunstâncias em que ocorreu a prisão, ou seja, enquanto ocorria uma enorme manifestação popular, com concentração aproximada de 300 mil pessoas, na Avenida Presidente Vargas, conforme amplamente divulgado na mídia, e no mesmo dia em que ocorreu o confronto com as forças policiais, deixaram claro que o intento do réu não seria outro, senão o proceder ao incêndio de qualquer objeto ou pessoa. Aqui o tribunal não deixa a menor dúvida. O que apavora o tribunal, o que ele está condenando, o que ele coloca como absurdo, é a manifestação popular. E ele imputa ao Rafael Braga a intenção, não existe crime de intenção, camarada, a intenção de fazer coquetel molotov com água sanitária e pinho-sol. E muito embora o laudo da perícia diga que é praticamente impossível fazer material explosivo com essas duas substâncias, o juiz e a polícia não têm a menor dúvida sobre a subjetividade explosiva do Rafael Braga. A história pode parecer tão absurda que mesmo Glaucio se recusa a acreditar nela e prefere pensar que o tribunal foi incompetente, como aliás é comum no tribunal, tanto do Rio de Janeiro quanto do Brasil, quanto os tribunais aí afora, e foi moroso em dar a resposta de soltura. Mas, camarada Glaucio, Rafael Braga jamais foi libertado. Uma parte da camaradada pode achar que isso é simplesmente um desvio ético ou um desvio moral do juiz que julgou especificamente esse caso e que muito rapidamente chegou à conclusão de que o Rafael Braga tinha intenção, criou o crime de intenção subjetivo de fazer explosivo, ainda que o material que ele tivesse escolhido para isso fosse impossível de fazer qualquer material explosivo. Não dá para você fazer material explosivo nem coquetel molotov com pinho-sol e água sanitária. Deve espantar o Glaucio também, como espantou a muitos camaradas, o fato que todos nós sabemos que Rafael Braga não participou das manifestações. Ele carregava aquele material para fazer limpeza, com toda certeza. Tanto porque é impossível, como ele não é um membro de nenhum dos coletivos que participaram das ações naquele dia. E a justiça sabe disso. Rafael Braga é condenado porque ele faz parte da classe trabalhadora que está no estado de lupizinato. Aquela que deve ser presa meramente porque existe. Essa que é a verdade. A maior parte dos juízes olham para lupizinato querendo prendê-los, querendo que existam leis que possam permitir a prisão, como já existiu, devo dizer isso. Lá na Inglaterra, no século XIX, havia lei que permitia a polícia prender pessoa por vadiagem. E aqui no Brasil também. Até a Revolução de 30, até a década de 30, a justiça brasileira permitia que a polícia prendesse qualquer um por vadiagem, ou seja, qualquer um por ser parte da classe trabalhadora do lupezinato, que não tivesse emprego. A lei é absurda e se aproxima com o Estado escravocrata. Mas percebam que nós agora vamos para onde a burguesia de fato quer estar, que é exatamente no Estado autoritário fascista, na qual a população lupezinata vai poder ser presa simplesmente porque está desempregada. E é preciso dizer que esse critério, que regeu oficialmente até a década de 30, depois de 30 continua existindo de forma subjetiva, porque a polícia, sabendo que o trabalhador está na situação de lupezinato, que não tem quem o defenda, faz todo tipo de vilania, como foi feito com Rafael Braga. Só que Rafael Braga teve a luz da mídia alternativa, dos coletivos, para trazer à tona aquilo que é o comum na justiça brasileira e capitalista mundial. A parte da esquerda que ainda cai na gordurinha de acreditar no sistema judiciário não acreditou, ficou perplexa diante do crime no qual o Rafael Braga foi julgado e condenado. E achou que isso era um erro, um equívoco do juiz que não entendia o processo. Quando, na verdade, o juiz que condenou Rafael Braga compreende perfeitamente o papel dele e o papel do tribunal no Estado brasileiro. Tanto é assim que em 2014, olha só, mais 6 meses só, foi extremamente eficiente de novo o tribunal, viu, Glaucio? No dia 26 de agosto de 2014, uma turma de segunda instância confirmou a prisão do Rafael Braga por carregar material de limpeza, o que não é crime, e subjetivando
a intenção dele em fazer explosivo, que se de fato existia, era impossível, porque não dá para fazer explosivo com esse material. E de novo, a justiça mostrou o caráter de classe, e nesse caso, eram 3 magistrados. E se você ainda acredita na esparrela da justiça burguesa, então vou trazer aqui para você, camarada, Ângelo Gustavo Pereira, que em 2014 foi acusado de estar num assalto à mão armada na zona sul do Rio de Janeiro, no Catete. O camarada foi preso em 2020. Com alguma tranquilidade, saiu para terminar de responder o processo em liberdade, acreditando que era fácil provar que não poderia ser ele. Ele tinha um álibi. Estava dentro de uma missa de 7º dia, no exato horário do assalto. 2. Ainda que não estivesse na missa de 7º dia, ele poderia ficar tranquilo, porque era cadeirante na ocasião. Havia sofrido uma cirurgia, com testemunhos de médicos, totalmente documentada e comprovada. Não podia, portanto, estar em pé realizando o assalto. Era clinicamente inviável que fosse ele. Embora o álibi fosse excelente, embora não houvesse nenhuma controvérsia, o camarada foi condenado e ficou espantado. Como é que ele pode ser condenado tendo provas claras que ele não estava naquele local da cidade na hora? Muito simples, camarada. Os tribunais condenam a classe trabalhadora, aquela que claramente não se confunde com a burguesia. E aí temos o caso de Danilo Félix, que passou por uma situação bem parecida. Foi identificado e condenado por estar no assalto, quando na verdade, no mesmo horário, estava em seu local de trabalho. Ele era terceirizado da UF. Embora estivesse no seu local de trabalho, estivesse realizando seu ofício, foi identificado como assaltante por conta da sua cor. Nesse caso específico do Danilo Félix, havia um equívoco do judiciário. O equívoco, no entanto, não era porque não era ele quem estava lá, mas porque ele, embora negro, já não fazia parte do lupesinato nem da classe trabalhadora, mas afastado. Ele era terceirizado de uma universidade federal, a UF Fluminense. E aí a sociedade se mobilizou para impedir que esse absurdo permanecesse, de modo que Danilo só ficou 55 dias preso. O que não foi o caso de Barba Quirino, que estando em Guarujá, numa praia com amigas, foi condenado por participar de assalto que aconteceu em outra cidade, mesmo que fartamente documentada. E como não era parte da elite dominante, como não podia ela ser confundida, e como também ela não era da pequena burguesia e nem podia ser confundida com a pequena burguesia, ficou presa mais de 1 ano, até que enfim pudesse ser solta. Por fim, temos o caso do músico violinista, que fazia parte do Sesc, trocava o violoncelo e estava, no momento em que foi condenado pelo assalto, na hora do assalto, ele estava exercendo sua profissão numa padaria, tocando na padaria no mesmo momento, o que era impossível. Ele está no assalto, mesmo assim, foi condenado pela justiça. Do mesmo modo, o Congresso Nacional, no caso do impeachment da Dilma, fazia falas políticas contra a Dilma e que não estavam relacionadas ao crime que ela cometeu. Inclusive o editor-chefe do Globo e do Estado de São Paulo, eu vou ver se o camarada consegue pegar a fala dele, disse claramente que a mídia fez toda a cobertura para o impeachment da Dilma, sabendo que o problema não era o crime que estava sendo avaliado, e sim, segundo ele, a tendência da Dilma não fechar o consenso necessário de classe e não interessar mais, continuar governando, não servir mais à burguesia. Entendam, camaradas, a justiça burguesa, ainda que aconteça dentro do Congresso, ela não está interessada em resolver os crimes, em sim em exercer seu papel de classe dominante. Não que os juízes participem da burguesia, mas eles ganham salários autossuficientes para conseguirem serem constituídos ideologicamente como se burgueses fossem. Antes de fecharmos o vídeo, eu vou pegar aqui uma fala do camarada 5, do GEM, do Grupo de Estudos em Ecologia e Marxismo, que teve uma fala muito boa no canal do Rodolfo Salme. Eu vou indicar aqui o vídeo do Rodolfo Salme para vocês assistirem lá na íntegra e vou pegar aqui a fala do Renato Silva. Mas tem pegadinha nessa história. Sempre que avaliamos leis e políticas públicas no Brasil,
Temos que levar em consideração a seletividade da justiça. O 5 aqui está avaliando a nova lei que foi aprovada, na qual vai ser desapropriada as propriedades que forem comprovadas o envolvimento do dono da propriedade nos crimes ambientais, em atear fogo nas florestas que existem dentro da sua própria terra. 5 bem alerta que para o juiz que já tem seu caráter de classe vai ser fácil fechar que o dono da fazenda não estava envolvido no caso. Quando for um grande fazendeiro, um grande latifundiário, vai sempre recair a culpa sobre seus empregados, na qual vai ficar claro o desconhecimento do grande proprietário daquele evento. Já o Salme, ele é duro com o pequeno proprietário que vai atear fogo na própria propriedade. Pois é, e vocês sabem que como o judiciário é ligado aos grandes fazendeiros, aos grandes proprietários rurais, que tem ótimos advogados, então é muito mais provável que um seu Josézinho da vida aí termine perdendo um sítio porque tacou fogo, e eu acho bom que perca mesmo. Excelente fala, Salme, mas eu vou ter que atentar aqui para o caso do Rafael Braga Vieira. Ele era inocente e foi condenado. E é isso que vai acontecer com um pequeno proprietário que existe dentro das diversas locais e que faz plantio agroecológico, ou seja, mantém a floresta dentro da sua propriedade. O que vai acontecer é que o grande proprietário vai atear fogo dentro da floresta e tanto a polícia quanto a justiça vai condenar ele, o pequeno proprietário, por ter culpa no incêndio que foi provocado por outro em sua propriedade. E isso já acontece. Você deve conhecer alguns camaradas, eu conheço vários, que são pequenos proprietários ali, rudimentares, sem ter um grande desenvolvimento educacional, mas que fecharam com a agroecologia e mantêm suas florestas dentro das suas propriedades. Esses camaradas, com frequência, tem incêndios criminosos acontecendo dentro da floresta que eles tentam manter. Porque para o restante dos latifundiários que vivem no entorno, é interessante que aquelas florestas deixem de existir. E eles queimam propositalmente, por raiva, as florestas que existem nessa pequena propriedade. O que vai acontecer é o que aconteceu com Rafael Braga. Um policial vai dizer de forma indônia que a intenção daquele pequeno proprietário era queimar a própria floresta e foi assim que ela pegou fogo, ainda que quem tenha ateado fogo tenha sido o grande proprietário. Renato 5 ainda faz uma fala no programa Faixa Livre, que também vou reproduzir aqui. Esse vídeo que vocês vão ver agora foi gentilmente cedido por esse canal Faixa Livre. Cortes do Faixa Livre. Essa questão, né, de tentar combater o golpismo pela via do Código Penal me parece mais um aspecto da desconexão do pensamento da esquerda com a realidade, né? O Código Penal, ele não tem o condão, ele não tem a capacidade de resolver nenhum problema. Se fosse assim, se tivesse, né, nós não estaríamos entre os países mais violentos do mundo. 5 está preocupado com duas questões nesse caso. A primeira é a luta que parte de nós da esquerda estamos fazendo pela anistia não, anistia jamais. Para o 5, e talvez ele tenha muita razão, lutar contra a anistia é um tiro no pé. Porque, no final das contas, a justiça, que é burguesa, vai dar um jeito de soltar as lideranças que podem vir a ser eleitas. E elas vão sair da cadeia como mártires, tal qual aconteceu com Lula, com Mandela e com outros lideranças políticas. Só que nesse caso, vão ser lideranças políticas da extrema-direita. E a segunda coisa que vai acontecer é que a esquerda vai ter colocado toda a opinião pública contra a anistia. Vai ter tornado a anistia algo terrivelmente negativo, num Estado fascista que se avizinha e na qual as vítimas serão esse que vos fala, 5, Salme, e toda a esquerda da ordem e toda a esquerda revolucionária, como foi o que aconteceu na Alemanha na década de 30, quando Hitler chegou ao poder. Ele perseguiu primeiro os revolucionários e, na sequência, exterminou a esquerda da ordem. Agora, imagina isso numa sociedade em que nós da esquerda queimamos toda a empatia da classe popular com a anistia. Esse é o quadro que se desenvolve nos dias de hoje. Camaradas,
esse vídeo é para prestar solidariedade de classe ao Chavoso. E eu vou botar aqui um último detalhe sobre o processo que ele sofre para você entender o caráter de classe da justiça. Depois desse processo rolar pelos últimos 3 anos e da juíza ter colocado ele em segredo de justiça durante as eleições, impedindo que eu falasse publicamente sobre ele, agora ela me condenou, como eu disse, a 10 meses e meio de prisão em regime aberto, com a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, com a prestação de serviços comunitários e o pagamento de uma multa de mais de R$3 mil, além de uma indenização para o prefeito de 10 salários mínimos, ou seja, mais de R$15 mil. Além disso, mano, a juíza ainda negou meu pedido de justiça gratuita e vai me obrigar a pagar as custas do processo. Eu e minha advogada vamos recorrer ao Tribunal de Justiça, mas isso tem custos. E como eu não tenho como tirar esse dinheiro do meu bolso, eu abri uma vaquinha. Quem não puder ajudar financeiramente, eu peço que ajude compartilhando esse vídeo e deixando um comentário para engajar e fazer chegar em mais pessoas essa denúncia desse assédio judicial e dessa tentativa de perseguição. Note que esse prefeito demitiu 5 mil pessoas que ganhavam um salário mínimo em plena pandemia, causando mortes, inclusive por suicídio. E esse prefeito tem como retorno que o Chavoso, filho de uma daquelas que ganhava um salário mínimo, pague 10 salários mínimos para ele. 10 salários mínimos para esse juiz não é nada. 10 salários mínimos para esse prefeito também não é nada. Mas para quem ganha um salário mínimo, 10 salários é praticamente uma sentença de morte. E para que o Chavoso possa subir por uma segunda instância, que não temos certeza que ele vai ganhar, porque a segunda instância, como vimos no caso do Rafael Braga, ela tem caráter de classe. Chavoso vai ter que provar que não faz parte mais da classe trabalhadora. Chavoso vai ter que provar que faz parte da classe que se confunde com a pequena burguesia. E isso vai ser um trabalho tanto para os advogados dele fazerem e poder ganhar a empatia dos 3 magistrados que vão estar na segunda instância. Mas mesmo para chegar lá, há uma barreira intransponível para quem é da classe trabalhadora. Pagar R$15 mil é impossível para qualquer um que ganha um salário mínimo. No entanto, para quem ganha o salário e as rendas mensais do prefeito, R$15 mil não é nada, não é nem o salário de um mês. Sequer, talvez, um décimo do salário de um mês. É fácil para a burguesia contestar a decisão do juiz e é quase impossível para a classe trabalhadora ir para a segunda instância. Chavoso contou com a solidariedade da classe, com vários camaradas que fizeram uma vaquinha para conseguir pagar as custas de subir para a segunda instância. A juíza foi cruel, sabendo que a mãe dele ganhava um salário mínimo, impediu que ele tivesse direito à gratuidade de justiça. Isso porque no interesse dela, ele não deve passar para a fase posterior. No interesse da classe burguesa, ele não deve passar para a fase posterior. Termino com um caso mais bárbaro, que foi de 2007, no qual uma menina de 15 anos foi colocada por uma delegada, por policiais, por uma juíza, numa cela com 24 homens e sofreu diários na ordem de 5 por dia até ser libertada pelo Conselho Tutelar. Isso é um caso que era comum no Pará, mas que não acontecia com crianças menores de idade. Ali foi um limite que aquela magistrado local ultrapassou. E a juíza foi obrigada a recuar. Ela foi aposentada compulsoriamente. No entanto, como era interesse daquele magistrado que as coisas continuassem sendo assim, porque eles acham justo que a classe trabalhadora sofra o que quer que seja em defesa dos interesses da burguesia, ela sofreu todo tipo de tentativa daquele magistrado local de ser trazido de volta. E o STF ainda corroborou isso, suspendendo a pena da Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça do Estado durante alguns anos. Mas em 2019 ele teve que recuar, porque o caso era absurdo demais para magistrado nacional, embora fosse algo aceitável no magistrado daquele estado. Há essas diferenças do limite em que se pode ir a defesa da burguesia e do limite em que aquilo fica difícil de ser defendido, principalmente
Porque lá no caso de Chicago, que a gente colocou na semana passada no ar, no Tribunal de Chicago eles conseguiram fazer um julgamento totalmente justo e condenar à morte 8 lideranças fundamentais da classe trabalhadora. Nós fomos calados, fomos cerceados no nosso direito e fomos assassinados a sangue frio. Mas isso custou muito à burguesia, porque nós ocupamos as ruas, fizemos do 1º de maio um dia de luta internacional e reconstruímos a Internacional Socialista, algo que era fundamental de ser feito, que eu tentei muito e Engels conseguiu graças ao martírio dos 8 camaradas, e 6 dos quais foram assassinados lá em Chicago. Se vocês quiserem saber mais dessa história, sugiro que deem uma olhada no vídeo da semana passada. Mas esse martírio reconstruiu a Internacional, fundou a Segunda Internacional. Dali tiramos a data de luta do 1º de maio em todos os países e construímos a luta do Dia Internacional da Mulher, uma história que a gente também contou aqui no canal, e ela é fundamental para dar início a um processo que levou ao primeiro Estado socialista, que foi a União Soviética. Isso foi feito graças às marchas do 8 de março, que lá na União Soviética aconteceram no dia 23 de fevereiro, porque eles seguiam outro calendário, mas era o mesmo dia que acontecia no restante do mundo. E essas marchas, com a palavra de ordem pão e paz, incendiaram a classe trabalhadora da União Soviética, que já estava sensibilizada com a causa dos martírios, dos 8 lideranças que foram assassinadas pela burguesia e pelos tribunais burgueses. A burguesia, ela aprende com caráter histórico. E é por isso que em alguns momentos ela recua nas injustiças que comete contra a classe trabalhadora quando percebe que nós estamos nos conscientizando, tomando consciência de classe e que corremos os riscos de tomar o poder para nós, tomar o poder em nossas mãos, que é a única saída que temos para construir tribunais justos, para construir uma saída que seja mais humana para o colapso ambiental que nós estamos vivendo a partir dos últimos anos, que vai se intensificar e que, se nós não rompermos com o capitalismo, ele vai ser sentido da pior forma possível por toda a classe trabalhadora. E a burguesia não valora nada, nenhuma de nossas vidas, como aliás ficou bem claro no vídeo de hoje, por todas as injustiças que custo mais nos tribunais da burguesia. Nós da classe trabalhadora somos sempre sacrificados. A grande diferença é que a burguesia tolera uma fração da classe que se pensa burguesa. Uma fração da classe que atua como se fosse burguesia, que abaixa a burguesia e faz frações da classe trabalhadora que foi privilegiada por conta das várias lutas históricas que ela fez, mas que nos anos que vão vir do colapso ambiental vão ser tão dilapidadas quanto o restante de nós. E os planos da burguesia para o Brasil e para o mundo é destruir o fascismo, para garantir que com a violência de Estado nós sejamos totalmente vilipendiados. E o Brasil, que já passou pela história da ditadura militar, que sabe o que isso significa, precisa dar um basta o quanto antes do sistema capitalista no qual nós estamos. Camarada, temos que superar esse sistema. Nós não temos nada a perder a não ser uma justiça injusta, cruel e sanguinolenta. Toda a solidariedade ao camarada Chavoso, toda a solidariedade a todos os camaradas da classe trabalhadora, e vamos com tudo para a luta. É isso ou a barbárie? E a barbárie será uma justiça ainda pior em cima de nós, da classe trabalhadora. Até a vitória, camaradas! Sempre!